já discutem a questão do gênero literário, né? Um dos textos que ela recupera, sem dizer que recupera, é o texto do Todorov, que inclusive a Patrícia leu. É um texto que eu deixei na pasta como um texto complementar. Se vocês quiserem ler mais algum texto sobre gêneros literários, esse texto do Todorov é muito interessante. Ela acaba pegando isso, ela faz um panorama histórico dessa discussão do gênero literário. E ela vai dizer bem no iniciozinho, na página 94, que no Renascimento, né, surge um novo, que ela vai chamar de novo espírito crítico, né, que despontou uma sistematização mais rigorosa dos gêneros literários. Que isso muito estimulada por essa repescagem, da literatura clássica, né? Então, por conta dessa repescagem do renascimento da literatura clássica, da literatura antiga, as pessoas os estudiosos começaram a ler de novo a poética do Aristóteles. E a partir da poética do Aristóteles, viram lá os gêneros literários que o Aristóteles valoriza, né? Ele não considera exatamente o gênero lírico, mas ele considera a tragédia, a comédia, né? A epopeia. E essa tripartição da poética do Aristóteles, mas ela também vai recuperar de Horácio, que Horácio também escreve um texto valorizando o gênero lírico, e vai colocar esses três gêneros, esses três ramos de gênero da literatura como três ramos mais importantes, que são o ramo lírico, o ramo narrativo épico e o ramo dramático, né? E no dramático, a divisão entre tragédia e comédia. Certo? O texto que você falou extra, qual o nome? O nome é os gêneros literários também, do Todorov? Eu não estou certa se o A origem dos gêneros, isso. Porque às vezes eu confundo, mas é um texto complementar que ajuda muito a entender os gêneros literários, né? Só que essa Helena Parente Cunha é uma estudiosa brasileira que vai fazer, muito mais contemporânea nossa, que vai fazer um trabalho de separação muito didático. Eu não sei se vocês, lendo o texto, sentiram alguma dificuldade no texto dela. Você não leu, eu já sei. Mais ou menos. Não li esses gêneros literários, mas achei um pouquinho complicado algumas partes para interpretar. Mas, assim, sinceramente, é um texto que vai pontuar coisas. Inclusive, acho muito interessante, muito prático, porque ela também usa muitos exemplos, né? Então, a cada apresentação de gênero, ela vai colocar lá exemplos, né? Do gênero lírico, do gênero dramático. Então, ela vai colocar trechos. E é claro, na leitura de vocês devem ter lido muitas citações de muitos textos que jamais leram. Isso também não é relevante a ponto de, meu Deus do céu, quem é esse aqui, sabe? Você não precisa saber todos os textos do Kafka para entender quando ela fala de Kafka. Tipo, a gente também tem que pirar na citação das pessoas, não. A gente tem que pegar a ideia central, porque é isso que cai na prova, é isso. Oi? Tá bom. Pois estou dando um exemplo bem, mas sei lá, tem outros exemplos aqui de textos clássicos e que eu também não li. Tipo, não é uma obrigação para entender o gênero dramático, a gente ter lido todos os dramas, as tragédias, muitas tragédias, mas a gente sabe o que foi, por exemplo, Romeu e Julieta. Então ela também traça, pegando clássicos desses clássicos, né? Tipo, pegando uma alegoria muito importante para a gente poder mais ou menos entender o que acontece num gênero dramático, numa tragédia, numa comédia, enfim. Então, inicialmente, o
o que ela faz é isso, ela faz esse pequeno histórico que acontece nas 2 primeiras páginas, 94 e 95. Um panorama histórico da questão do gênero literário, né? Por que chegou-se ao ponto de querer se determinar quais são os gêneros literários presentes na literatura, né? Então, é meio redundante isso, mas quais são os gêneros da literatura, né? E aí ela fala do Renascimento, que é esse novo espírito crítico, que foi o que despontou essa sistematização em gêneros literários, uma sistematização rigorosa, que ela vai chamar de sistematização rigorosa, né? E isso muito porque tem em vista essa poética do Aristóteles, né? E a gente tem que entender que os antigos, os Aristóteles, enfim, principalmente porque é quem a gente usa mais, mas Platão também, todos eles tinham um rigor. A palavra rigor é uma coisa muito importante para eles. Então, assim, não podia ter escapar. A Idade Moderna, mais para cá, é que a gente vai escapar dos gêneros, né? Que a gente vai encontrar, como ela lá no final vai falar da tragicomédia, vai falar do drama burguês, vai falar de outros gêneros que misturam muito mais essas características. Mas uma coisa muito importante que eu já vou falar agora é que, assim como eu já comentei com vocês em outras aulas, o gênero ele é marcado pela sua predominância. Ele não é marcado pela sua integralidade daquele gênero. Por exemplo, num texto, numa epopeia, porque a gente pode ver isso no Lusíadas, né? Em alguns momentos há diálogo ali. Isso não significa que virou um gênero dramático, mas há a intervenção dramática ali, entendeu? Mas o gênero predominante é o gênero épico, porque é uma epopeia. Então, também não significa que um romance, e aí agora trazendo para a modernidade, não vai ter um certo lirismo. Mas qual é o gênero predominante ali? É o gênero do romance. Então, tudo isso que a gente fala de gênero literário, não é que não possa acontecer, não possa haver uma migração, uma interlocução entre um gênero e outro. O que a gente fala em termos de predominância mesmo, tá? Então, e aí ela vai falar que, né, nessa estética renascentista, Renascimento, os gêneros literários eles eram considerados assim, com uma certa inflexibilidade, né? Se é uma epopeia, é uma epopeia. Claro, não que não vá acontecer o que eu falei para vocês agora, uma interlocução, não. Mas é uma epopeia, não vai ter o que vai acontecer no barroco. Nesse período, no período barroco, aí começam a acontecer o quê? Gêneros híbridos, né? Gêneros que a gente vai chamar de gêneros híbridos, né? Por exemplo, a tragicomédia começa a acontecer, principalmente a tragicomédia, né? Tragicomédia, que é muito importante no barroco, assim. A gente vai encontrar, inclusive em poemas, gênero, claro, tudo isso que a gente está falando de antiguidade é poesia, né? Que a gente considera como poema, né? A epopeia é um grande poema, que como vocês leram alguma coisa aí da Odisseia, não é? Então, os Lusíadas também, não sei se vocês já estão tendo introdução à literatura portuguesa, não? Quando vocês estiverem, procurem fazer com Maffei, professor Luiz Maffei, é excelente. Ele lê os Lusíadas em sala de aula com os alunos, canto por canto, explicando canto por canto. Quando a gente dá aula de literatura, é mais fácil de conseguir fazer um negócio desse. Quando a gente dá aula de teoria da literatura, aí não tem jeito. É passando assim por cima porque a gente não tem como, né? A gente está pensando nos conceitos, né? Muito mais do que na literatura. Bem, então o barroco, ele tem voltando, calma aí, nessa estética renascentista, os gêneros literários, eles eram considerados com essa certa inflexibilidade. Essa palavra, tudo que eu estou falando aqui foi tipo um resumão de palavras que a Helena Parente Cunha considera, tá? Essa inflexibilidade.
eram essências mais fixas ou normas exigidas pela natureza do próprio texto, né? Então eles negam essa fixidez, é melhor chamar de fixidez, essa inflexibilidade, nega, portanto, um desenvolvimento e uma variação desses gêneros. Então é considerado essa estética clássica, né? Épico, lírico, chamando o Horácio para a história, porque Aristóteles não considera, então, épico, lírico e trágico, né? Aí ela fala que o barroco começa a mudar um pouquinho isso, trazendo um cultivo a um hibridismo dos gêneros. No século XVIII, com a crise, né, dos valores burgueses, né, da crise da aristocracia e tudo mais, começa-se e crise dos valores tradicionais, começa-se então uma ascensão da burguesia, aula de história bem rapidinho, né, bem ruim. Então começa a aparecer também o drama burguês, que ela vai já considerar em sua essência como, isso eu estou falando lá de trás, tá? No começo ela fala isso e no final ela faz essa finalização dessa reflexão. Que ela vai falar que o drama burguês já é um gênero híbrido, quer dizer, um gênero misturado, porque o drama burguês vai misturar uma tragicidade própria da tragédia, mas por se tratar de um personagem principal, que é o burguês, ele traz na sua própria característica uma comicidade. Por quê? O que vai ser? Qual é a diferença entre a tragédia e a comédia no gênero dramático? Quem pode começar? A tragédia trata dos homens mais nobres. E a comédia de caráter. Exatamente. Não só em questões de status social mesmo, mas principalmente numa questão de valorização moral. Então, as virtudes vão ser valorizadas na tragédia, porque a tragédia é sempre um fracasso, né? Por isso que a gente chama, quando a gente fala, ai meu Deus do céu, isso foi uma tragédia, né? Então, é quando há uma queda, ela vai chamar de naufrágio, que eu gosto muito dessa palavra, porque realmente é quando ocorre o naufrágio do homem. Mas, depois, com esse naufrágio do homem, com essa desventura do homem, o que se valoriza são os atos heróicos desse homem, isso na tragédia. Mas na comédia já não vai ser isso, né? Além de também entrar muito a figura de uma pessoa, um personagem inferior num status social, também vão ser valorizados o quê na comédia? Vai ser a ridicularização de alguma coisa, um objeto ou uma característica, uma personalidade que não tem nada com sublime, que não tem nada com uma moralidade superior, né? Ela vai dar um exemplo de um... Não sei se é comédia, mas a razão que era ligada ao dinheiro. Isso, eu não lembrava o nome, porque, por exemplo, essa comédia eu nunca li. Que é o avarento, né? Então, o avarento, que é o dinheiro sendo colocado como a coisa mais importante. E, claro, a comédia também tem relação com o riso, com a ridicularização. A palavra ridículo vem disso, vem de provoca riso. Ele é rico, não quer dizer em relação ao status social dele, mas ele é ridículo, porque pelo modo como ele trata o dinheiro. O dinheiro e tudo mais. A gente vê como hoje, a gente pode ver isso dentro das novelas, as novelas televisionadas mesmo, não estou falando de conto. Mas a gente vê como essa tragicidade e essa comédia, muitas vezes ela acontece, né? Porque a tragicidade, a gente vai lembrar lá do texto do Edgar Allan Poe, ela traz aquela coisa da catarse, né? Que ela vai inclusive ficar um pouco reticente sobre como explicar a catarse, né? Porque realmente a
Catarse, ela elenca aqui, ela diz que tem mais de 150 explicações do que é a catarse, né? Mas a catarse vai ser aquela expurgação do sentimento, naquele momento de explosão, e que a gente, isso acontece, é muito forte na tragédia, é muito forte no teatro, porque o teatro, ele convoca muito a gente, né? Mesmo o teatro moderno, mesmo o teatro contemporâneo, a gente como espectador está diante de uma performance. Então o teatro, o drama, o gênero dramático, ele tem essa característica muito forte, que é a da performance. Então convoca a nossa presença corpórea. O que é performance? É isso, é colocar o corpo em movimento, em ato, né? E o corpo do espectador também está em ato. Nós também estamos atuando no teatro, né? Então quando tem isso e acontece, eu lembro que eu assisti não faz muito tempo, quer dizer, faz muito tempo, sim, mas 10 anos é muito tempo. Eu assisti, porque às vezes o tempo passa assim, uma peça excelente, excelente. Eu não sei quem foi que produziu, eu só sei que foi assim um negócio que acabou comigo. Que foi a peça Nosferatu, né, a história do vampiro, mas era numa casa, que hoje eu acho que é uma casa de teatro em Botafogo, mas antes a casa era uma ruína. Primeiro que já começa assim, todo o aparato de cenário perfeito. E era assim, tudo feito em andaime. E Nosferatu é aquele vampiro careca, com todo esquisito, né? Parece um rato, parece, você não sabe direito, é um morcego, mas é um rato, é um demônio, uma coisa esquisita. E o bem e o mal eram representados por mulheres nuas, mas uma tinha uma coisa de uma luz, outra era uma coisa meio escura, né? Tipo, a luz e a escuridão, uma coisa muito... E a gente era convocado a julgar no final. Tínhamos que sentar todos nos banquinhos, não era nem cadeira com encosto, nos banquinhos, assim. E no final, quando a gente entrava, a gente ia sentar, tinha uma pedra onde a gente ia sentar. Essa pedra, a gente tinha que pegar e segurar essa pedra durante todo o espetáculo, para no final a gente decidir qual ia ser o final da apresentação. O final da apresentação era decidido pelo espectador. Se a gente jogasse a pedra, e vem toda essa referência bíblica também, né? Se a gente jogasse a pedra, ia ter um final. Se a gente retirasse a pedra, não botasse a pedra dentro do palco, ia ter outro final. Então, essa questão, só para falar da questão da performance, da atuação do corpo, né? Claro que, né, o teatro nessa época não tinha essa intervenção tão moderna, que é essa do julgamento, da gente intervir, né? Isso aí eu estou dando uma coisa de hoje em dia, né? Eu não sou tão antiga assim. Mas aí voltando para o texto, né? Então ela fala dessa inflexibilidade dos gêneros, fala que o barroco vai mudar um pouco isso, né? E o drama burguês logo depois, a ascensão do romance, tudo isso vai jogar por terra essa tirania da norma. As coisas vão começar a mudar um pouco. Inclusive, quando vocês lerem o texto do romance, tem um texto do romance, não tem? Se não me engano. Ou então vai ser no TL2, posso estar confundindo. Não é pra mim não, estou pensando no Adalberto mesmo. Não, não tem nada disso não, desculpe. TL2, vocês vão estudar a ascensão do romance. É um texto muito importante, que vai falar exatamente de como é que é isso, como é que o romance acaba predominando já nessa mudança, nessa virada de século, né, principalmente. E aí vamos continuar. Aí ela vai começar, ela vai pegar essa tripartição do Aristóteles, né, trazendo o gênero lírico também pelo Horácio, mas ela também vai se basear muito nesse professor da Universidade de Zurique, que é o Emil Steiger, né? E ela vai, então, a partir do que esse Emil Steiger fala no livro
Conceitos Fundamentais da Poética, foi publicado aqui no Brasil pela Tempo Brasileiro, já é um livro de uma edição antiga, essa aqui, eu não conheço, eu não li esse livro do Steiger, mas é porque o Eduardo Portela, que é o organizador desse livro onde está esse texto da Helena Parente Cunha, ele usa muito, ele recupera muito os conceitos do Emil Steiger, tá? Então, a partir do que ela encontra no Emil Steiger, ela começa a fazer uma espécie de separação, que eu fiz uma tabela, e aí eu vou mandar para vocês por e-mail, tá? Eu fiz uma tabela que eu acho legal. Às vezes uma tabela para organizar as coisas fica bem melhor. Só que eu não consegui botar em paisagem, ficou uma confusão aqui. E aí depois eu vou ajeitar direitinho, diagramar direitinho para mandar para vocês. E ele vai separar em ramo, essência, espécies, né? Ele e ela, né? Porque ela se baseia nele, né? As características dos gêneros, né? E o gênero lírico, ela vai falar que a essência do gênero lírico, desse ramo, é uma essência lírica. Ora, né? E quais são essas espécies do gênero lírico, né? Da poesia lírica? Porque, afinal de contas, o que a gente vai falar aqui do épico é uma poesia épica. A gente vai falar do drama, é uma poesia dramática, né? A gente está falando desses gêneros clássicos que ainda eram todos em formatos de poesia, né? de poemas, e organizados assim. E aí ela vai falar do soneto, da ode, da balada, como espécies desse gênero lírico. Agora, quais são as essências desse gênero lírico, né? Aí começa aqui na página 97. Eu vou agora olhar para cá porque eu fiz um resumão. Mas vocês podem ir acompanhando aí porque está seguindo na ordem do texto. Você mandou o presente? Não, vou mandar. Não mandei ainda não, mas vou mandar. Então, vai considerar o quê? Que a essência do gênero lírico é uma das essências do gênero lírico tem a ver com a extensão, né? É uma extensão menor, tem a presença de uma subjetividade, de um eu que exprime o seu estado de alma. Lembra que a gente já comentou sobre isso na primeira aula mesmo, que eu falei sobre gênero lírico, né? E quem é esse eu que exprime o estado de alma? É o famoso eu lírico, né? Que depois, na modernidade, ele vai sair para entrar o sujeito poético. Porque o lirismo, essa carga de um lirismo, do emocional, do não sei o quê, vai se distanciar, né? A modernidade vai tirar um pouco isso. Não vai ser mais marca fundamental da poesia do poema, ser emoção, ser exatamente isso. Tem outras coisas que vão surgir, né? Mas, até então, isso era muito considerado, né? E isso enfim, não é... O que é o eu lírico, gente? Não é o eu autobiográfico, não é esse eu, não é o poeta, exatamente, né? Porque o autor desaparece, já que a poesia é um ato de criação, né? Então, o autor, o eu autor, ele está ali, mas, claro, ele é a pessoa que a gente supõe, porque, afinal de contas, se é uma criação de um ser humano, houve um ser humano que escreveu, mas o eu que pode aparecer num poema é um eu criado, é um eu imaginado, né? Então, e a realidade que está ali é uma realidade inventada, é uma realidade que a gente vai chamar de imaginário, não é isso? A gente vai chamar de imaginário. A atitude fundamental no gênero lírico é o não distanciamento, que a gente pode chamar de aproximação, então, né? Não distanciamento. É para não começar já no título. Uma aproximação, né? Porque é ligado a uma intimidade, a um íntimo. É uma fusão, e isso eu estou usando palavras da Helena Parente Cunha, tá? É uma fusão entre o eu e o mundo. Por isso que tem toda essa visão subjetiva do mundo, daquela realidade inventada. Porque o sujeito, ali, o eu lírico, ele tem uma relação com o mundo, que é uma relação
tudo acontece nele. Tudo acontece ali, o mundo passa por ele. Por isso essa subjetividade, né? O mundo passa por ele. E aí ela até faz um comentário. Quanto mais lírico o poema, mais sobreposição entre o eu, o sujeito, e o objeto. Então, quanto mais lírico, mais emotivo for o poema, mais é esse encontro entre o sujeito e o que é o objeto. É o poema mesmo, né? Esse encontro entre do que se trata o poema, o assunto do poema, e aquela emoção, aquela coisa do que está se sentindo ali, né? Como exemplo, a gente tem poemas líricos do Camões mesmo, né? A gente tem Amor é Fogo, que a Arte Sem Se Ver é um dos poemas que ela usa como exemplo, né? Esse lirismo de pensar no amor, mas é pensar um amor que passa pelo corpo imaginário daquele eu lírico. Não é do poeta exatamente, mas do aquele eu lírico. Ou então, mais ainda, as cantigas que vocês vão depois aprender em matrizes, não sei, em alguma literatura portuguesa, vocês vão ler as cantigas de amigo, as cantigas de amor, que é tudo isso, fala sempre de uma relação de amor entre um ser, né, aquele eu que está ali, e aquele seu objeto, que é uma donzela, uma mulher. Nas cantigas de amigo eram muitas escritas por mulheres também, então não necessariamente vai ser essa relação homem-mulher, pode ser também mulher-homem. E há estudos também de cantigas de amigo escritas por freiras, porque isso era muito comum, com todo um tom homoerótico, né, também, assim, a relação entre mulher e mulher. Então, eu estou aqui também dizendo que só existe esse tipo de relação na antiguidade. A gente sabe que não, né? Afinal de contas. Os gregos, então, eram bem livres de qualquer tipo de... Bem, vamos lá. Até seus deuses, né? Porque os deuses deles eram muito híbridos, né? Muitos. Bem, mas voltando aqui, eu falei da sobreposição, né? Entre esse sujeito e objeto. Aí ela vai falar uma coisa que eu acho muito legal. Ela vai falar, no poema, quando há análises, descrições, narrativas, e isso a gente pode trazer aqui para a nossa modernidade, né? Mais afastado do lirismo por isso que a gente, por exemplo, eu posso falar, qual é o gênero dos poemas do Manuel de Barros? Cara, é um negócio muito estranho, porque não é lirismo. É gênero lírico no sentido de poesia. Muitas vezes fala de um eu, fala de uma memória, mas também é narrativa. Então, quando a gente vai tratar de poetas modernos, poetas contemporâneos, essa confusão, ela é para a gente já entender que quanto mais confusos ficamos, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, se retrata também na literatura, esse tipo de encontro entre uma descrição, uma narrativa e o poema é muito mais comum para cá. Mas na antiguidade não, esse lirismo era muito acentuado. Essa coisa da emoção, de falar de um amor, ou não necessariamente de um amor, podia ser uma elegia, falar de uma tristeza, falar de um desastre. Enfim. E aí ela vai falar que o Steiger denomina também, e isso é muito importante, qual é a outra característica do gênero lírico? É a questão da recordação. Ela também vai levantar aí. Não sei se vocês estão lembrados do texto, mas ela vai levantar aí. Eu posso até mostrar em qual palavra, em qual... Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, tá na página 98 mesmo. No parágrafo da página 98, isso. Na página 98 está falando sobre isso, né? Que o Steiger denomina a recordação a essência lírica. Ele vai até explicar o que é recordação, né? De onde vem a etimologia, né? Que ele vai falar que é
trazer ao coração de novo, né? De novo ao coração, né? De novo ao coração. E a gente, em outra aula, que eu falei do gênero lírico, eu falei da essência mnemônica. Ai, que estranha essa palavra que você está falando. Mnemônica da poesia. Que é isso, que é essa... O que é mnemônica? É que vem de memória, né? Então vem de memória, que é essa repescagem, essa trazer a memória. Aqui no caso é o core, é o coração. Trazer ao coração, mas trazer a memória de novo. Aquela sensação, aquele sentimento, né? Então, aquele afeto. Eu não gosto nem de falar muito de sentimento, preciso falar mais afeto. Mas aí é outra história também. Então, a recuperação do coração, né? É esse encontro do um no outro, um movimento de fusão em que o eu está nas coisas e as coisas estão no eu. É esse sentir o mundo que é valorizado. O mundo, a realidade que aparece no poema lírico, ela aparece, mas aparece pelo corpo, pela visão, pelo sentimento, pela subjetividade daquele eu que está ali apresentando esse mundo, né? Essa característica mnemônica é uma presentificação, que a gente vai ver em várias coisas. A gente vai ver, por exemplo, na questão da musicalidade, da repetição. O que é? Uma das coisas que a gente pode pensar na repetição que acontece no poema lírico, né? A repetição de rimas, a repetição de estrofes, tudo mais, é também esse congelamento do tempo, né? A repetição, ela também serve para isso, para nos colocar nesse presente contínuo, nesse estado de presentificação. E uma outra coisa que ela vai considerar é essa imprecisão do estado lírico. Por que uma imprecisão? Justamente porque é subjetivo, né? Então, essas mutações, eu estou perdendo aqui o negócio. As mutações do estado interior do eu lírico, porque é isso que é considerado no gênero lírico, essa efusão de sentimentos desse interior, desse sujeito que está apresentado naquele poema, né? E aí, essas são as essências do gênero lírico. Mas aí ela vai entrar mais a fundo nos... Você está militando. Quais são as marcas de estilo do gênero lírico? Quais são as marcas de estilo do gênero lírico? Que ela vai chamar de fenômenos estilísticos líricos. Ela vai falar da musicalidade. E quais são as marcas no poema que dão essa noção de musicalidade? A rima, a aliteração, né? Que a gente viu, por exemplo, no texto quando eu marquei aqui o texto do poema do Corvo, do Edgar Allan Poe. O paralelismo, que pelo Jacobson, que ela vai citar, é a função principal, trata-se da função poética principal, paralelismo. E o que é o paralelismo? Essa manifestação, é isso que se manifesta no metro, na estrofe, né, na formação de estrofe e nos recursos sonoros. É essa repetição que faz com que um som e o outro se repitam. Então, o que é uma coisa paralela? Uma coisa que está aqui, né? Então, que rola esse jogo paralelo, né, de comparação, né, de comparação e identidade, né? Porque é isso que acontece muito com a rima. A rima reforça um som. Ela reforça um presente por conta da repetição, né? Aquela coisa que está sempre ali. O que é o Nevermore no poema do Edgar Allan Poe? Né? Aquela marcação que vem sempre, Nevermore, Nevermore. Também uma marca do estado presente do poema, né? E também é uma marca é um reforço da sensação. Uma das coisas muito importantes numa rima, ou numa repetição, ou numa estrofe, que o Nevermore é uma estrofe, é um verso que se repete, né? Por isso a gente pode chamar de estrofe que se repete,
esse recurso sonoro, né, que faz com que a gente tenha uma intensidade, é um reforço, uma intensificação de uma sensação. E aí eu acho muito legal que ela fala da palavra verso, né? Que a palavra verso significa volta. Então, o poema lírico, ele tem essa característica, né? De trazer de volta aquela sensação. A sensação do que o sujeito lírico tem, mas a gente como leitor ou como, no caso lá, como um espectador daquilo, é uma coisa que emerge novamente, né? A gente sente. E aí ela vai dar vários exemplos dessa repetição, a homofonia, como um efeito usual dessa linguagem poética, a repetição que intensifica o estado afetivo do poema, né? Todas essas. Ela vai dar exemplos por exemplo, um exemplo de homofonia está nessa assonância, nessa aliteração desse poema aqui, que está na página 99, né? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Essa repetição, ela provoca o quê? Uma intensificação desse vento que varre. E também esse som, né? Essa fricativa, ela faz com que a gente consiga trazer a nossa memória, nosso core, no caso aqui, de recordação, mas nossa memória, essa imagem ou esse som do vento. E ela vai falar também de mais uma marca do estilo da poesia, da poesia lírica, que é o desvio da norma gramatical. Isso a gente pode aplicar para a poesia, tá? Essa poesia que a gente chama de poesia moderna e tal, que vem do gênero lírico, né? Desvio da norma gramatical. O Manuel de Barros, inclusive, vai falar que é preciso errar a língua, é preciso errar bem a língua para ser poeta, porque a poesia é um desvio gramatical. Nem sempre, mas assim, ela vai explorar isso como um recurso estilístico, né? Ela vai explorar essa antinorma. O poeta busca, ela vai dizer, a Helena Parente Cunha, busca um obscurecimento ou um equívoco para que a língua, o código, perca a sua firmeza. O que é a língua, o código? Sei lá, no nosso caso, português, né? O poema, ele não precisa obedecer a regras gramaticais perfeitas, né? Ele muitas vezes não coloca nem os conectivos, muitas vezes ele não desconsidera até pontuação. Não é isso? Então, claro, num discurso prosaico, o nosso discurso é um discurso do romance, que está mais parecido com o discurso prosaico, esse discurso alongado, ele vai ter que considerar todas essas questões gramaticais. Agora, o poema não. Lembra do poema concreto que eu trouxe para vocês? Ali só tem substantivos, não é? Então, não faz nenhum sentido num discurso prosaico, mas ele faz todo sentido num discurso poético. Então, é isso. Ela vai falar que o desvio da norma gramatical é uma violação dessa norma, né? É uma agramática. Ela está muito próxima desse estilo do gênero lírico. E ela dá como exemplo... esse negócio está ruim? Toda hora pula. Pronto. Pronto. Ela dá como exemplo o hipérbato, o uso do hipérbato, que é aquela figura de linguagem que vai inverter a ordem das palavras, né? Se a gente, por exemplo, diria, não sei, mesa bonita, no discurso poético a gente já sabe que fica mais bonito se a gente falar bonita mesa.
né? Essa troca do adjetivo para o substantivo, né? Essa troca da ordem natural, prosaica do nosso discurso, o hipérbato, é um recurso estilístico que vai ser muito usado no gênero lírico. E isso prejudica muitas vezes a clareza. Gente, lembra do nosso hino nacional brasileiro, que foi escrito inclusive por um tio tataravô meu, um negócio assim. O nome dele é Osório Duque Estrada. Eu sou Elisa Duque. Não sou Estrada, mas sou Estrada também. É uma história é uma história muito longa, que tem a ver com gente que perde herança porque casou com negro, entendeu? Essas coisas. Mas aí o Duque ficou e saiu o Estrada para poder romper com o Duque Estrada, enfim. Mas olha, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. Se a gente vai ensinar o hino para as crianças, muitas vezes elas não sabem, muitas vezes nós adultos não sabemos o que estamos cantando. Porque afinal de contas, além dessas palavras grandiloquentes, o próprio discurso, a frase, a construção da frase, ela é toda em hipérbatos. Mas está filiado a alguma escola literária, a construção do hino nacional, não? Assim, seguiu alguma escola literária, assim, porque é muito truncado, muito obscuro os termos, né? Eu não sei, porque eu não estou lembrada agora. Qual ano que é o do nosso hino? Porque eu acho que a Kate tinha me falado, você lembra? É o quê? Parnasianismo? Parnasianismo, não é? Eu acho que é muito provável que seja do período parnasiano. A linguagem é assim truncada, né? Porque os parnasianos não queriam saber. Queriam fazer o negócio ficar daquele jeito, mas assim, se você entende... Claro que eu, na minha perspectiva de estudante de poesia contemporânea, eu acho que poesia não é para você entender, para seguir o meu pai maior, meu avôzinho Manuel de Barros, poesia é para incorporar. Tá? Mas como é que você vai explicar o que é incorporação? Né? É isso, é o afeto. Poesia é para você ser atingido por, entendeu? E não para você entender, ficar ali tentando encontrar, fazendo análises estruturalistas. Não, sabe? Eu acho que não é por aí. Também acho que não é por aí. Pelo menos o meu vozinho lá dizia que odiava análise, porque análise é estuprar. A palavra análise é cortar, né? Então, essa coisa que a gente tem, essa tendência de analisar texto, de analisar poema, não sei o quê, é um ranço da hermenêutica, do formalismo, entendeu? Do estruturalismo em especial, que vem mais ou menos na mesma época do formalismo. De querer produzir sempre sentido, compreensão. De querer encontrar uma verdade por trás daquele poema, entendeu? Por isso que eu não gosto da palavra entender, porque entender parece que é isso, você tem que produzir um sentido, e um sentido único muitas vezes, mas esse sentido é produção de sentidos, muitos sentidos, inclusive esses, o sentido sensorial, né? Mas voltando aqui ao nosso texto, e ela vai falar do desvio, além do desvio da norma gramatical, ela também vai falar de um desvio da lógica, que o Manuel de Barros vai chamar de ilogismo. O desvio da lógica. Porque, como exemplo, ela fala, da repetição. Desculpa, gente. Às vezes eu faço uns negócios muito doidos. É para reforçar, a repetição. Ela fala, no discurso lógico, a gente evita a cacofonia. É isso, não é isso? A gente evita a redundância, não é isso? Porque o que a repetição significa no discurso lógico? Esclarecimento. Mas no poema não necessariamente é uma tentativa de esclarecer alguma coisa. Muitas vezes não. Muitas vezes é um aumento de uma informação. Por isso que ela vai recuperar que o que alguém disse, deixa eu ver quem foi. Acho que foi o Rosenfeld, que vai falar da adição, da repetição no poema, ser um recurso de adição. Acho que tem um outro momento que ela vai falar de
frases coordenadas em vez de frases subordinadas, né? Orações coordenadas no poema em vez de orações subordinadas, né? Então, um pouco isso, o poema, gente, assim, poema lírico é um bloco de imagens, um bloco de sensações, trazendo uma perspectiva muito deleuziana, que é esse filósofo que eu também gosto de trabalhar. É um bloco. Por isso que aparece. Por isso que poesia não tem necessidade, o poema lírico ali, que ela não tem essa necessidade de ter uma tem a interdependência entre as coisas, entre as palavras, mas é nesse nível. É o nível dos signos, né? O nível das palavras. Se você muda uma palavra de lugar no poema, você já mudou o poema. Então aí tem a interdependência das palavras que acontece. Mas no poema, ele não traz pra gente uma imagem narrada, que vai não é diluído assim, é um bloco, tá? Claro, a gente lê, e é claro, a nossa leitura é linear, né? Eu não estou aqui também considerando que a gente vai ler tudo, olhando tudo de uma vez só, a gente não é Scania, né? Mas a gente lê uma letra atrás da outra, então, claro, guardadas as devidas proporções, é linear, mas a imagem que ela produz é uma imagem em bloco, não é? Aí ela vai falar o que mais? Desvio da lógica, né? No discurso poético, o aumento da informação, esse retorno, essa repetição, ela traz o quê? Um retorno, uma evocação de um tempo que se prolonga ali, né? Que é recuado de um tempo que, quer dizer, o recuo de um tempo que não avança, é um tempo que está ali, é um presente, está ali congelado, né? Ele permanece. Ela vai falar também, então, de uma antidiscursividade, né? Depois de falar de um desvio da lógica, um desvio da norma gramatical, ela também vai falar de um desvio do discurso, uma antidiscursividade, que é contrária, e já chegou a parte da linearidade, é contrária a essa linearidade discursiva da prosa, né? A imagem que o poema produz é uma imagem global, é uma imagem simultânea. E é uma imagem, vou falar uma palavra que é estranha, mas é bom vocês já de primeiro período saberem o que é isso. O poema, ele é muito deítico. Deítico é o que significa... Deítico é uma característica dos pronomes demonstrativos. Esse, essa... Por quê? O que é isso, deítico? É aquilo que mostra, é aquilo que apresenta, é aquilo que identifica, é aquilo que faz aparecer, né? Este, identifica, mas também é aquilo, muito mais que identifica, porque identifica fica muito no esse, né? Mas é aquilo que mostra, que revela, tá? Então, o poema lírico, ele tem essa característica, né? De ser deítico, tá? Deítico com um acento circunflexo no tenta romper com as imposições da língua, as imposições do código, culminando em abolir o discursivo e suprimir os conectivos sintáticos. É aquilo que eu acabei de falar. Tem poemas que não tem pontuação, que não tem nada, que não tem que não tem e. Muitas vezes são imagens que aparecem, né? Tipo, às vezes só substantivos, como aquele poema que eu mostrei para vocês, que é o poema concreto. Então, tem também essa questão da logicidade, de um rompimento com uma realidade racional, né? O poema não tem nada a ver com racionalidade, ele tem a ver com o imaginário, né? O que impera é o imaginário. Por isso que é muito comum encontrarmos nos poemas líricos o paradoxo.
que uma outra palavra para paradoxo é oxímero, né? Que é exatamente isso, esse conflito de ideias. Amor, como é que é o poema do Camões? Amor é fogo que arde sem se ver. Ferida que dói e não se sente. Né? Vai tentar entender isso. E tão contrário assim é o mesmo amor. Então, e tão contrário a si é o mesmo amor. Assim não, viu? Tá maluco? Então, assim, essa relação de paradoxo, essa relação de conflito é muito possível, é muito presente no gênero lírico, né? Que justamente desafia o nosso raciocínio, né? Desafia o nosso raciocínio. E por quê? Porque o gênero lírico é um transbordamento das camadas, de outras camadas. Ela vai chamar de outras camadas, que eu vou chamar de camadas afetivas. Então é um transbordamento de outras camadas, que são alheias a esse regulamento, a essa regulamentação codificada do discurso, das regras gramaticais, da lógica, da razão. Não, é um transbordamento de outras camadas que não são sujeitas a isso. Talvez um transbordamento dessas camadas afetivas, que eu estou falando que são as camadas afetivas. Ela não diz quais são, eu acho que são as afetivas. Então vai falar da construção paratática, que é mais uma construção de paralelismo, que é essa preferência por orações que não são orações subordinadas. Lembra das orações subordinadas? Não lembro nada. Adjetivas, não sei o quê, orações subordinadas. Eu adorava fazer análise sintática de orações, agora eu já não lembro de mais nada. Para vocês verem como isso serve. Exatamente. Não, para poema também serve, gente. Mas quando a gente lida com as orações coordenadas, são bem mais fáceis, né? Então, eu lido com poesia. Então, eu lido muito mais com as orações coordenadas do que necessariamente com as orações subordinadas. É claro que hoje em dia, poemas que são também narrativas vão lidar com essa ordenação subordinada das orações, né? Mas... Oi? Fala. Quando um poeta vai escrever, ele pensa em tudo isso ou simplesmente... Faço ideia, tem que perguntar pra ele. Não. Mas eu não assim, sou poeta. Não, eu sei, mas quando você vai, sabe, escrever Entendi. algo, você normalmente para pra pensar, ou é só uma coincidência que acaba surgindo entre todos esses... Então, vamos falar do gênero lírico? Esse, clássico. A antiguidade, ela gostava de convenção. Ela sempre gostou de convenção, do rigor. Como eu falei no comecinho da aula, essa palavra rigor é muito importante para pensar a antiguidade. Então, assim, um poeta que era um ser diferente, chamar o poeta para o seu banquete para falar, Homero para falar um poema, era tipo chamar uma celebridade para tocar na sua festa, entendeu? Tipo chamar Caetano Veloso para tocar parabéns para você, entendeu? Então assim, era uma coisa, era um status diferenciado, era um prestígio ser poeta, era um prestígio. Então, obviamente que existiam convenções, mas se a convenção veio antes do fazer, ou se vem depois, é um pouco a história do ovo e da galinha. Claro que alguém competente o suficiente um dia escreveu algo e aquilo foi selecionado como cânone, como modelo de se fazer aquilo. Então, depois dele, depois de Homero, muita gente foi escrever em hexâmetro, no metro que o Homero escrevia, entendeu? Por quê? Porque ele fez isso muito bem. Então, eu também quero fazer como Homero. Sendo Homero um Homero ou muitos Homeros, porque a gente não sabe, né, que Homero podia, né? Enfim. Então, essa questão, você me fez uma pergunta assim, eu estou levando para o gênero lírico, porque é o que nos interessa mais, né? Esse gênero mais antigo. Mas, assim, a gente, agora, eu não sei, eu acho que, por exemplo, o Adalberto é poeta, né? Poeta, tem
publicado, não sei o quê. Se ele pensa nisso antes ou é a posteriori que alguém vai analisar e vai pensar, não sei, sabe? Eu escrevo de jeitos muito loucos, diferentes, sabe? Um dia eu tava olhando, tava na barca, comecei a pensar nessa questão da barca e o tempo que a gente fica na barca e tudo mais, isso aqui, e comecei a ver uma imagem na minha cabeça e eu, cara, quero escrever sobre isso, comecei a escrever no celular, porque eu escrevo muito no meu celular. Escrevo no meu celular, meu manuscrito é no celular. Escrevo no celular. E aí depois eu vou e organizo isso de uma maneira melhor. Não, eu prefiro essa palavra aqui. Existe sempre um tratamento da linguagem. Nunca é um negócio assim. Mas existem pessoas que consideram que poesia é aquilo que é espontâneo e imediato, que não passa por uma elaboração. Eu não sei não passar por uma elaboração, porque eu sou uma pessoa complexa e elaborada, então eu faço isso com os meus textos. Mas tem gente que poesia, entendeu? É igual discutir literatura, é discutir o sexo dos anjos. E aí vai falar dessa construção paratática das orações independentes, eliminando uma subordinação, eliminando isso aqui toda hora sai do lugar. Uma hierarquização também. Oi? Essa característica que você falou, paratática, se refere a não usar pronomes e tal, só usar signos. A usar, não só substantivo, não sei o que não, mas principalmente, o que é essa construção paratática? Usar, privilegiar as orações coordenadas, justapostas, né? Ele até dá um exemplo aqui, a gente pode usar até esse exemplo que eu falei, ó, o vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Claro que aí são 3 orações, mas elas estão coordenadas, né? Elas não estão. O vento varria as folhas, eu podia botar coordenada ainda. O vento varria as folhas e os frutos e as flores. Eu não estou dizendo que o vento que varria as folhas, criar daí uma oração subordinada. É uma oração que vai apresentando. Por isso que uma apresentação ela é muito mais justaposta. Ela vai mostrando as coisas. Mostra isso e isso e isso e isso. Já um texto romance, uma novela ou até um poema épico, ele já vai ter todas é uma narrativa. E aí a narrativa ela tem essa ordenação de inclusive privilegiar um acontecimento a outro, né? No poema não tem isso. Essa hierarquia ela não é muito importante. O que é importante é o bloco. Essa relação de causalidade que a gente vai encontrar nos poemas épicos, porque, afinal de contas, são os feitos heróicos de um personagem. Então, a gente vai ter que contar o que aconteceu e o que aconteceu depois. E isso é subordinação, né? Uma coisa que é dependente da outra. É dependente. A poesia, ela é independente nesse sentido. As imagens, elas são dependentes umas das outras, mas nesse sentido do signo. Se você tira uma palavra, você muda o poema. Tudo está interligado, porque é uma coisa muito concisa. É como eu falei para você, é um bloco. Uma imagem que é um bloco. Se você muda uma coisa, você mudou a imagem. Agora, numa epopeia, que é um negócio gigantesco, não sei o quê, em alguns momentos, se você corta um canto, não vai fazer grande diferença na sua história. Por mais que sejam no enredo tem aí todos os feitos heróicos daquele poeta, daquele personagem. Mas, assim, são muitos feitos heróicos, entendeu? Essa grande eloquência da epopeia. Tem que botar tudo. Então, se você tira um ou outro episódio, você alterou, obviamente, mas você não entende que elas são... Exatamente. Voltando, então. E
aí usa também as imagens, né, as metáforas, o uso de figura de linguagem que evoca sentimento e principalmente essa comunhão entre o ser, o eu subjetivo, o eu lírico e o mundo, né? Então, essa comunhão entre dentro e fora, os eventos e tudo mais. É como se emergisse, aquela coisa, estava no final, mas eu já falei, como se emergisse um bloco de imagem, um bloco de sensações, né? Por que essa palavra sensação? Porque no gênero lírico é muito importante isso. Agora, aí ela falou do gênero lírico, ok. Só que quando ela vai falar de epopeia, e ela vai começar a falar disso na página 106, isso mesmo, gênero épico, ela vai começar a descrever o gênero épico, a epopeia, comparando ainda com o gênero lírico. Então, no final das contas, por isso que eu fiz essa tabela, que depois eu vou mandar para vocês, porque eu peguei informações ainda de outro lugar, né? Não está mais no gênero lírico, está lá no épico, mas ela faz essa comparação, que é bom para a gente também, porque quando a gente compara, é mais fácil da gente entender certas coisas, né? Então, no gênero épico, ela vai dizer que a essência do gênero épico é a épica. E a espécie desse gênero épico tem várias. Pode ser a epopeia, como essa referência clássica de gênero épico, mas pode ser o conto, a novela, o romance. O romance, o conto e a novela também são espécies do gênero épico. Mas a gente está lidando especialmente com esse gênero épico antigo, com a epopeia, por isso que vocês estão lendo Odisseia, leram o canto da Odisseia com Adalberto, né? Oi? Eu fiquei uma dúvida porque você tinha falado uma coisa antes, isso já é uma dúvida que eu tive. Ali você falou que no caso da poética, desde os antigos eles escreviam em verso. Sim. Mas no caso, por exemplo, do verso, de tragédia, não era em verso, Tudo verso. A tragédia é escrita em verso, não é? mesmo que essa Entende? A forma básica da literatura antiga, clássica, tá? Era a escrita em verso. Aliás, eles faziam muita questão que fosse assim. Tanto que, principalmente na epopeia, né, na Odisseia, eles tinham muita coisa com essa coisa do rigor, né, que tem que ser uma exame, do ritmo, por conta de tudo isso. Até porque essas coisas eram apresentadas. Era oral, era performatizado, era nas grandes apresentações, em banquetes muito importantes, ou as pessoas todas se reuniam para ouvir aquele poeta. Mesmo a filosofia. Esses textos são textos considerados literários, mas mesmo os textos filosóficos, muitas vezes, eram escritos em formato de poema. Com rima. E quando que começa a ter essa mudança para prosa? Bem, para prosa é muito mais idade. O romance já é prosa. Não, romance é muito moderno. O romance veio aqui, século XVIII, assim, XVII, XVIII. Claro, antes dele já tinha os romances de cavalaria, né, século XVI, já tinha tudo isso. Mas, eu digo, romance moderno, é século XVIII. Mas, estou me esticando um pouquinho. Mas, assim, a mudança na história, assim, depois um pouco de Aristóteles, a coisa já começa a mudar. Séculos antes de Cristo, poucos séculos antes de Cristo, já começa a mudar toda a forma de escrever, a forma de escrever qualquer coisa, né? A forma de escrever registros históricos, por exemplo, de registros filosóficos, como eu falei para você, depois vai perdendo um pouco esse caráter do necessariamente ser em forma de poema, de verso. Eu não sei precisar certinho para você quantos séculos antes, mas é porque isso também, claro, há muitos estudos com resgate antigo, é que toda a minha especialidade era muito mais
moderna e contemporânea. Então, a parte clássica minha é assim, tá? Mas, mesmo assim, posso te responder que há muitos estudos, claro, muitos, principalmente, que começaram principalmente no Renascimento, que eles tinham muito. Afinal de contas, o Renascimento era conhecido, esse período era conhecido como o quê também? Qual era o nome do Renascimento? Além de Renascimento? Ai, será que não estão? Classicismo. Porque é essa recuperação da era clássica. Então, era tudo isso. Isso era muito... Os estudos sérios começaram no Renascimento da Idade Antiga. Então, desde o Renascimento, há estudos que já indicam para essas... que se debruçaram mesmo, né, nos poetas, no Horácio, que se debruçaram nos poetas antigos, né? Até porque nessa época se acharam os manuscritos, e um pouco antes disso, claro, mas assim, resolveram estudar de verdade isso. Eu não sei te precisar, eu posso trazer na próxima aula, eu posso fazer uma pesquisa sobre isso rapidinho. Deixa eu te perguntar, você falou então que é lírico? Não, não é lírico. O que é Édipo Rei? É tragédia. Mas as tragédias, as comédias, gente, vamos pensar que todo gênero lírico, dramático, que é comédia e tragédia, e o gênero épico, que são as epopeias, eles são todos escritos em poema, em formato de versos. Lírico não quer dizer que é o único... poema é só lírico. Não, poema pode ser épico. Pode contar uma narrativa. Lusíadas. Vamos pensar nos Lusíadas. Lusíadas são versos de muitas estrofes contando a história da formação do Estado de Portugal, né? Das navegações e tudo mais. É isso que são os Lusíadas, mas tudo em verso. É uma narrativa em verso. A tragédia é uma dramatização em verso. Se a gente for ler Romeu e Julieta no original, a gente vai ver que ele é todo em verso. Até nas traduções, bons tradutores tentam manter essas marcas, mas nem sempre é possível. A gente fica lendo esses bolsos, filha, essas adaptações que Romeu e Julieta é uma historinha que eu também conto para os meus alunos, entende? Mas ele foi todo, é Shakespeare. Shakespeare escreveu em verso. Se você for assistir Shakespeare Apaixonado, você vai ver que lá a Gwyneth Paltrow vai falar em versos. É verso. é ritmado. É Eu acho ritmado, que a gente isso. percebe mais por conta dessa coisa da musicalidade. Da marcação da oral, né? Mas qual é o grande objetivo de uma tragédia? Não é necessariamente a sensação e as emoções do eu lírico, não. Pode até falar de amor, como é Romeu e Julieta, mas vai contar uma história. Uma história que se passa, que acontece pelos personagens e não com o narrador atrás. Qual é a diferença entre os Lusíadas e Romeu e Julieta? Muita, né? Mas qual é a diferença, assim, que eu quero marcar? Os Lusíadas têm um narrador, porque ele é uma epopeia. Ele tem um narrador, que é um narrador e muitas vezes é o próprio Camões. Em alguns momentos ele se identifica ali como um eu, que é o autor, tá? Tem o narrador e tem o autor. Às vezes eles se identificam ali. Mas a tragédia não. A tragédia, o narrador pode até aparecer em alguns momentos, mas ele é irrelevante. O que importa são os personagens. Eu vou falar em inglês. Os personagens, são os personagens que estão ali. Eles é que, o que a Helena Parente Coelho vai falar? São eles é que criam o discurso. É o personagem que cria o enredo. É o personagem que cria o desfecho também, porque tudo se passa ali pelos personagens. A ação. A ação acontece pelos personagens. Não é como a gente lê Machado de Assis. Machado de Assis está contando uma história e aí tem algumas interferências de diálogo, entendeu? Não. Uma tragédia é uma peça. Assim como uma comédia. É a mesma coisa, só que com enfoques diferentes, né? Um para as virtudes e outros para o que
é a diferença qual é o antônimo de virtude? A gente só pensa na virtude, né? Defeitos? Os defeitos, tudo isso que a gente rejeita tá na comédia e evoca nosso riso. Muitas vezes porque a gente se identifica e muitas vezes porque a gente se sente superior. Né? Não é isso? A gente ri porque a gente vê que o outro ali... Porque é muito caricato. A comédia, ela tem essa característica de ser muito caricata. A gente se cansa um pouco também da comédia. Né? Mas é isso, é muito caricato. Tem essa preocupação com uma... Qual é a palavra? Com uma expressão exagerada. Tem a coisa do baixo corporal também. Os dois, tanto a tragédia quanto a comédia, os dois têm um interesse no exagero. Né? A tragédia é um naufrágio, para poder chegar no momento de catarse, uma coisa muito precisa, né? Alguma coisa tem que acontecer. Na comédia é a mesma coisa, assim, precisa ser um tombo muito feio, precisa ser uma coisa muito... um avarento muito ganancioso, de um jeito assim que a gente nem imagina, que para poder a gente chegar e falar assim, isso aí não é legal. Porque se for só uma corrupçãozinha, a gente não chega no momento de expurgação, né? Precisa ser um negócio mais exagerado, né? Então, tanto a tragédia quanto a comédia, elas têm essa característica do exagero. Né? Tem uma outra palavra que eu vou achar aqui, não é bem um exagero, mas é uma... Esqueci, mas já vou dizer. Então, voltando para a épica, né? Para a epopeia. Por que eu falei? Por isso que eu não quero causar confusão para vocês. O conto, a novela e o romance vêm sim de uma tradição distante da épica, tá? Mas o conto, a novela e o romance são muito mais modernos, estão aqui. Por que eu também considerei o conto, a novela e o romance? Porque a Helena Parente Cunha vai falar deles em alguns momentos. Então eu estou colocando aqui na tabela para vocês assim, considerarem isso. Só que vamos pensar que epopeia é escrita em poema e conto, novela e romance é escrita em prosa. Mesmo assim, ainda temos questões. Tem essa origem na narrativa, né? Exatamente, tem essa origem na narrativa. Tem origem no poema. Todos têm no poema. Inclusive a epopeia, que é escrito em formato de verso. Mas qual é o foco da epopeia? É a narrativa, é a aportação da história. E como o foco é esse, não é o foco na musicalidade, não é o foco no efeito sonoro, não é o foco na imagem que produz, não é o foco numa extensão curta, acaba que o quê? Ela vai se desprendendo dessa forma poética. Ela vai o quê? Se expandindo para uma forma mais romântica, no sentido do romance, né? Para prosa, vamos chamar assim. Isso vai acontecendo, mas isso vai acontecendo muito devagar, porque como eu falei para vocês, os clássicos eles tinham muito rigor com a questão dos estilos, né? Aí vamos, né? Você me chamou? Estou vendo coisa. A primeira importância, assim, uma coisa muito importante que acontece na epopeia é que não acontece no gênero lírico, é o quê? É o distanciamento entre o sujeito e o objeto. Agora, o narrador está ali. Claro, o eu lírico no gênero lírico também está. Só que o eu lírico está preocupado com o quê? Com o que passa por ele, a emoção, o mundo passa por ele. Agora, a epopeia não. Ele é um narrador observador. Entendeu? Aquela coisa que a gente chama de narrador observador do romance. Então, ele é aquele narrador que está vendo o acontecimento. O Camões, ele vai falar de toda a trajetória de conquista de Portugal. De conquista, de
formação, de conquista não, muito mais de, também, mas de formação de Portugal. Só que nunca é de um jeito assim simples, é sempre com feitos heróicos. Então a formação de Portugal precisa ter a participação das musas, das ninfas, dos deuses, entendeu? E precisa ter sempre o quê? Um herói. Precisa ter aquele que vai ser o herói daquela epopeia. É uma narrativa em forma de poema. E aí vai ter o quê? O distanciamento entre o sujeito, o narrador, e o objeto, o mundo narrado. Claro que essas entidades são fictícias. Esse sujeito a gente não pode chamar de Camões. A gente vai chamar de narrador dos Lusíadas. Entendeu? O narrador, ele está sempre em confronto em relação ao acontecimento, né? Ele se defronta com esse acontecimento com um olhar objetivo. Então, ele já está olhando de longe, ele já não está mais incorporado para aquele sentimento, não, ele está olhando. O mundo, portanto, ele é um mundo que se firma. Ele não é mais aquela efusão informe dos sentimentos. Ele é uma coisa que eu consigo ver os contornos, né? Então, o mundo se firma. Ele é recitado. É um mundo que é recitado, relatado. E aí ela traz uma coisa que eu acho muito legal, que é a origem da palavra epopeia, que vem de epos, do grego epos, que significa recitação. Então, uma recitação, né, é um relato. Tá? Vamos pensar no poema que a gente recita. Não, a palavra recitação vem de relato, vem de epos, diga. Então, no gênero épico nunca vai ter um narrador personagem. E olha só. É porque se tem esse distanciamento entre o narrador e o objeto, então... Eu não vou te falar em termos de nunca. Sabe por quê? Porque eu não li todas as epopeias que existem. Então, eu não posso te dizer se não existe, sei lá, um narrador que esteja extremamente presente ali no... Acho que sim, claro. A gente vê isso Na Odisseia. Na Quando Odisseia. a gente lê, Tem um canto o próprio Odisseu, ele estava compondo. Então, sabe? Claro, eu estava lembrando de Parte outro. específica. Não era Então, assim, só- não vamos pensar em narrador, observador e narrador personagem que a gente analisa romance. A gente está pensando em antiguidade. Romance nunca existiu. Entendeu? Não é porque falava do distanciamento. Distanciamento, mas é um... que então ele não faz parte da história. Ele faz parte da história, ele tanto faz parte da história que ele está contando a história. Então, assim, ele faz parte. Mas como personagem, ela acabou de apontar. No canto que vocês leram, é o canto 10 que vocês leram? 9. 9. No canto 9, eu tenho que reler. Eu até comprei uma edição nova. O canto 9 da Odisseia vai apresentar o próprio Odisseu, o narrador da história, se apresentando ali. Então, ele se apresentando ali, é difícil colocar como personagem, sabe? Eu sou um narrador personagem, eu sou um narrador observador. Esse distanciamento é porque não é que Porque não é como... sentimento. Exatamente, eu estou falando de distanciamento em contraposição ao eu lírico que se confunde com o mundo, entendeu? É disso que eu estou falando. Distanciamento é um distanciamento, é um movimento de distanciamento. Mas não quer dizer que ele se estabelece como um narrador observador. Você quer falar? Você fez assim, pensei. Um narrador observador que nunca será um narrador personagem. Isso já é em termos de romance. Tá? Eu dei esse exemplo de narrador observador, falei de um narrador que observa, porque ele é um narrador que observa, mas não posso colocar ele dentro de uma categoria de narrador observador do romance, porque tem séculos e séculos de distanciamento aí, entendeu? Então, o que o narrador da epopeia faz, né? Ele registra esses acontecimentos, ele aponta esses acontecimentos, ele apresenta o mundo, né? Mesmo sendo um mundo fictício, gente.
Vamos lembrar que a realidade, vocês já leram a poética, já falou sobre verossimilhança, falou um pouquinho sobre mimesis. O que é o mundo da poesia? Um mundo inventado, um mundo criado, um mundo fictício. Até porque, se a gente lê os Lusíadas, a gente não tem que imaginar que todos aqueles deuses estavam realmente em conjectura para que a formação de Portugal acontecesse. Não é por aí. É como se fosse uma criação fantasiosa por cima de um evento histórico. Até porque as nobrezas, a corte, ela se agradava disso. Era para isso que Camões escrevia, para o seu líder de Estado, entendeu? Para poder cantar a vitória de Portugal. Mas também tinha essa coisa do desconhecimento do mar, né? Cantar. Eles tinham essa dimensão mitológica. Mitológica, que eles não sabiam claro, muito, com certeza. Mas é muito para, claro, que tem tudo a ver com isso, que remonta a isso, né? Remonta, afinal de contas, estamos no Renascimento, entendeu? Camões escreve nessa época, essa época que se volta para toda essa mitologia antiga, né? Então, vamos lá. A apresentação, então, a Helena Parente Cunha vai dizer que a apresentação é a essência épica. A apresentação é a essência épica. É apresentar um fato, né? uma narrativa, contar uma história. A atitude épica é, portanto, de atenção, já não é mais aquela do gênero lírico, né? De efusão, é de atenção. Foca nos comportamentos humanos nos comportamentos humanos revelados, nos acontecimentos que são ligados entre si. Os acontecimentos são ligados entre si, formam um enredo, né? E também tem a questão da inalterabilidade do narrador, porque ele não experimenta as oscilações do estado afetivo do eu lírico lá, né? O eu lírico do gênero lírico, ele muda, durante o poema ele está sujeito àquelas emoções. O narrador da epopeia não, ele tá distanciado, ele vai ficar falando das emoções dele, né? Mas esse afastamento, muito importante, esse afastamento não indica o desaparecimento do narrador. Esse afastamento, esse distanciamento não está dizendo que o narrador nunca é presente, pelo contrário, ele é presente. Ele muitas vezes é tão presente que ele primeiro se apresenta e diz que ele se apresenta, ele diz que ele é abençoado por uma musa, e aí ele vai e conta a história dele. A história dele não, a história que ele quer contar, né? Não a dele, mas ele conta a história que ele quer contar. Mas ele se apresenta, né? Ele coloca lá em cima quem é ele. Então o poeta é um observador, muito mais do que um narrador, vou chamar aqui, ó, o poeta é um observador do mundo real concreto, que serve, é uma frase da Helena Parente Cunha, serve de manancial para a criação desse cosmo artístico. O que é isso? Ele observa um mundo real, esse mundo serve de matéria-prima, mas ele não é o mundo, serve de matéria-prima, de inspiração para a criação desse mundo fictício, né? Assim como os Lusíadas, como eu acabei de falar, conta a história da formação de Portugal, mas mesmo assim, e das grandes navegações, mas mesmo assim não significa que ele se apoia numa realidade, mas ele altera essa realidade, né? Ele não tem a menor intenção de comprovar a realidade, nem nada disso. Poesia. E aí, como estilo, quais são as coisas? Vou passar mais rápido porque já está acabando, né? O passado é o seu tema. Como marca do seu estilo, marca do estilo da epopeia, o passado vai ser o seu tema, né? Então, por isso que é uma série de acontecimentos passados, série de acontecimentos pretéritos.
Como na questão da forma exterior do poema, a extensão vai ser muito maior do que um do gênero lírico, né? A gente já viu que, por exemplo, os Lusíadas são gigantescos, né? É uma extensão maior, tem o uso extensivo também dos hexâmetros, no caso da Odisseia de Homero, ou dos Homeros. E o Aristóteles, ele inclusive vai dizer que o hexâmetro é o metro mais conveniente, né? Que, em virtude da sua gravidade e da sua amplidão. É o famoso verso heróico. Então, por isso, muito importante para contar uma história de heroísmo, né? De feitos heróicos. Ele é grandiloquente. O ritmo, então, ele é um ritmo bastante regular, mais regular que o lírico, e a Helena Parente Cunha vai dizer que isso é por conta desse resultado, que é resultado desse distanciamento. No sujeito no eu lírico, não vai ser tão regular assim, vai ter sua regularidade, mas porque ele está ali sujeito à efusão da emoção, pode ter uma irregularidade. Já o distanciamento permite o quê? Uma regularidade. Isso é uma hipótese da Helena Parente Cunha, tá? Trazendo aqui para vocês. E também os efeitos sonoros, olha aí, não são mais tão importantes como no gênero lírico. Afinal, o gênero lírico muitas vezes era acompanhado de instrumentos musicais e tal. Contar uma epopeia, não necessariamente, em alguns momentos tinha participação, sim, de instrumentos musicais, mas não era uma coisa obrigatória. Em alguns momentos tem a participação de coro, né, que a gente vê que acontece até na Odisseia, mas não necessariamente tem a participação do instrumento musical. E a coisa mais importante, que eu gostei muito dessa expressão da Helena Parente Cunha, é que a epopeia é um arsenal de grandiosidade, né? Ela tem essa grandiloquência. O que é isso? É uma alta cota, quer dizer, um grande número de episódios espetaculares e com o quê? Com a intenção de quê? De exaltar heróis, de exaltar a sua fortuna, o seu destino, o seu fado e as intervenções fantásticas, né, que vinham do mundo dos deuses, né, dos deuses gregos ou dos deuses latinos, romanos. Um arsenal De grandiosidade, que ela vai falar, um arsenal de grandiosidade, né? Porque ele tinha a intenção de quê? Cantar as conquistas das batalhas. Inclusive, muitas epopeias vão iniciar como canto. Tem até um exemplo do Camões aí, que é canto às armas e os barões assinalados. Ou tem outro, canto às conquistas das batalhas e às armas devotas. Então tem essa questão de conquista muito presente, essa coisa da bélica mesmo, das armas e tudo mais, né? Das lutas, dos feitos heróicos. Porque quem é o herói? É um guerreiro, é aquele que vai lutar por alguma coisa e sai vencedor, né? Na tragédia nem sempre, mas, né, sai vencedor. A narrativa, então, ela se ocupa de quê? De uma ação. A epopeia, ela se ocupa de imitar, né, através de uma tensão entre o real e o imaginário, de imitar o real, mas nessa tensão de real e imaginário, né, criação, e, como eu falei para vocês, se apoia num evento real, mas ela cria em cima disso, né? E por isso que o Eduardo Portela, que é o organizador do livro onde está esse texto, vai falar que a epopeia resulta de uma desrealização. Existe uma realização, mas ela é uma desrealização, uma subversão dessa realidade, né? É uma realidade fantasiosa. O que é hexâmetro? Hexâmetro? Hexâmetro é um metro conhecido pela Odisseia,
que ele são 12, hexâmetros, são 6 sílabas, são 6 pés e 12 sílabas. É isso? 2 pés são. E um pé é o quê? São duas sílabas. Um pé são 2 sílabas. Esse é o hexâmetro. E é um pé muito longo, é muito longo, por isso 12 sílabas. Então, assim, é um verso longo. Por isso essa necessidade de ser um verso longo para poder dar conta dessa grandiosidade toda que vai se contar. Entendeu? Utilizamos a narrativa feita na pessoa. Tá, peraí. Então, e o que o poeta narra nas epopeias, né? As ações de personagens nobres, como eu já falei, suas façanhas sublimes. Tá bom. Acho que a gente já deu conta da epopeia. É mais ou menos isso. Vai ficar... Não vai dar? Vai ficar o épico... O épico não, o drama para a próxima aula. A gente termina drama, tá? Porque a gente vai falar de tragédia e comédia. Eu trago até um exemplo para vocês. Vocês estão lendo o Édipo Rei, não é? Então, é uma tragédia, né? Não estou dizendo que ler é uma tragédia, né? O Édipo Rei é uma tragédia, não é? Vocês estão lendo uma tragédia. Então, vocês vão reparar que é constituído de versos, tá? E aí a gente, na próxima aula, termina o gênero dramático e entra no texto do Bose, tá bom? Aí, se não terminar o do Bose, a gente termina na outra aula, tá tranquilo. E em junho ainda, lá, tem que ser semana que vem, a partir da semana que vem, vocês vão estar comigo durante um tempinho. Só comigo, porque eu